Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, a nossa prece de abertura, porque sem ela não tem como ir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Então fica aqui minha pergunta para você. Já se inscreveu? Já deu seu like? Já fez seu comentário? Ainda não? Você não imagina como é importante para nós, porque só assim o YouTube recomenda nosso canal para outras pessoas. Porque senão vai ser mais um canal com conteúdo espetacular, perdido pela internet por aí, e as pessoas não vão encontrar ele. Por isso que é tão importante a sua participação. Participe e nos ajude para crescer e se tornar o canal do seu coração. Hoje nós vamos seguir um assunto espetacular que nós começamos semana passada, que é a história da Tenda Espírita Mirim, do senhor Benjamin Figueiredo e seu Caboclo Mirim. Se você não assistiu, antes de qualquer coisa, eu recomendo que você vá lá atrás, para que você possa conhecer essa história incrível antes de seguir adiante. Uma das perguntas que nos chegaram a partir de então é o seguinte: mas vem cá, então alguém pode, porque a história do senhor Benjamin Figueiredo e como é que ele foi preparado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, aliás, nem foi pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mesmo pelo orixá Malê, do senhor Zélio Fernandino de Moraes, como é que foi mesmo o preparo dele como dirigente, como eu expliquei? Eu expliquei assim, que o orixá Malê pegou o senhor Benjamin Figueiredo nos braços, porque o senhor Benjamin Figueiredo já era médium de Zélio já há 4 anos, pegou ele nos braços, entrou mar adentro, o batizou e disse: você está pronto para dirigir um terreiro. Não pense você aí do outro lado que algum guia ou qualquer coisa assim já disse para você que você está pronto e você já sai abrindo terreiro à revelia. Existe, como nós sabemos, dentro da Umbanda um tempo mínimo para esse preparo, um tempo padrão para pessoas normais, vamos dizer assim, que são 7 anos de amacis, de cruzamentos, para que alguém possa estar pronto dentro da Umbanda. Isso é básico em qualquer terreiro de Umbanda pelo país afora. Mas nós estamos falando de exceções. E Benjamin Figueiredo foi uma grande exceção. E a grande prova disso foi o resultado do seu trabalho, do trabalho com o seu Caboclo Mirim. Quando, como nós contamos, na década de 70, ele teria mais de 30 filiais de seu terreiro. Isso não é para qualquer um. Isso mostra que Benjamin Figueiredo era um grande missionário, que o Caboclo Mirim era uma entidade de uma luz absurda e que ele tinha essa missão. Então nós precisamos separar muito bem esses grandes nomes da Umbanda e sua história do trabalho nosso dos terreiros, do trabalho padrão de preparo. Ok? Eu acho que não tem mais dúvida. Se tiver alguma dúvida, tem vídeos no nosso canal que nós explicamos muito bem como é esse preparo para ser dirigente. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Nós vamos falar agora das regras da Tenda Espírita Mirim e o que ela faz tão especial. Para começo de conversa, veio o Caboclo Mirim e criou o que ele chamou de Escola da Vida, que é essas regras, essas normas que caracterizam a Tenda Espírita Mirim. Também que ela foi a primeira grande escola iniciática de Umbanda criada no Brasil e que formatou, criou um padrão da Umbanda que se espalhou para todo lugar. Por isso que a gente às vezes estranha certos terreiros, certos cultos de Umbanda, enfim, certos cultos, porque na verdade nem dá para chamar mesmo de Umbanda, que disso está fazendo Umbanda e que foge muito a essas normas, que nós vamos agora explicar para você, deixar bem claro para você, para que não haja mais dúvidas a respeito disso. Em primeiro lugar, na Escola da Vida do Caboclo Mirim, havia 7 linhas. Aliás, as 7 linhas é padrão dentro de toda Umbanda.
Hoje nós vemos autores, escritores, enfim, criando linhas que fogem muito a esse padrão das 7 linhas. Esse padrão das 7 linhas é universal. Mas a tenda espírita mirim tem uma característica bem diferente. Ela tem 2 linhas de Xangô. Xangô Caô, Xangô Agodô. E a linha de preto velho é chamada Iofá. Você já ouviu falar em pontos cantados ou por aí falando de Iofá, salve Iofá? Pois é, Iofá significa pretos velhos. Era a saudação que o pessoal da tenda espírita mirim se refere aos pretos velhos. As regras da mirim são muito simples de entender. Quando você chega dentro do terreiro de uma tenda derivada da principal da tenda espírita mirim, você vai encontrar um altar, um congá, sem imagem católica, sem imagem de santo, somente a imagem de Jesus e o médio supremo escrito em cima. Essa é a característica mais marcante quando você chega e você passa a receber esse tipo de orientação. Atabaques, por exemplo, já eram usados na tenda espírita mirim. Eram tambores, não eram atabaques. E todos com uniforme branco, como nós usamos assim esse padrão da Umbanda. As senhoras usam saias, os homens usam calça, mas todos com esse uniforme branco que caracteriza a Umbanda, que toda Umbanda pelo país sempre usa o branco. Essa Umbanda colorida que a gente vê aqui, lá, acolá, não pertence a essa raiz mais antiga da Umbanda, essa raiz mais tradicional da Umbanda. Eles não usam guias, colares na tenda espírita mirim. É uma questão de orientação do caboclo lá, do caboclo mirim. Nós sabemos que a guia é um instrumento muito importante para rechaçar determinadas energias, para a proteção do médium, mas pelo tipo de energia que eles trabalham, foi abolida o uso da guia. Ele teve também uma influência muito grande do positivismo em toda a sua doutrina interna. O que é o positivismo? É muito próprio do próprio espiritismo de Kardec, quando acredita-se que a ciência é a grande mestra para ensinar ou para explicar qualquer fenômeno em primeiro lugar. Deixa-se a superstição, deixa-se às vezes até a tradição, mas primeiro tem que vir a ciência explicando como e por que determinados fenômenos acontecem. Ou seja, sempre enxergar com aquele olhar quase científico para tudo que acontece. Isso faz parte também do contexto da tenda espírita mirim. Uma coisa importante que a mirim não só criou, mas firmou, que Umbanda é formada por 3 grandes linhas, 3 grandes energias: caboclo, preto velho, criança. Essa tríade é aquela que dá a base estrutural espiritual para a Umbanda. Aí você vai perguntar, mas e Exu, onde é que fica? Eles sabem que Exu trabalha também para o nosso benefício, mas não faz parte da Umbanda. O Exu, por natureza, é um espírito quimbandeiro e tem as suas próprias regras, as suas próprias normas, porque ele é uma entidade limítrofe entre a Aruanda e entre as regiões umbralinas. E ele segue determinadas regras que, por exemplo, essas entidades de muita luz, como caboclo, preto velho e criança, já não segue mais. Mas o Exu é obrigado a aceitar, porque ele transita nessas regiões sombrias. Então é necessário entender essa coisa. Então Exu não pertence a Umbanda, diretamente não. Ele não pertence a Umbanda, ele trabalha para a Umbanda. Ele trabalha subordinado a essas entidades de luz que temos na Umbanda. Mas Exu nunca foi e nunca será uma entidade umbandista. Deu para compreender? Vamos seguir adiante. A própria postura dos médiuns dentro do terreiro da mirim é muito bem cuidado. Por exemplo, eles permitem que a entidade se manifeste como for. Eles não interferem muito na incorporação do médium. Eles deixam uma certa liberdade
para que o médium se mova, até tombe ou sofra tremores muito fortes, eles permitem. Nós vimos alguns vídeos da Tenda Espírita Mirim com alguns médiuns trabalhando, isso na internet, trabalhando, e nós observamos que realmente é entregue o médium às suas energias para que ele mesmo corrija junto com seus guias os seus chakras aos poucos, para que sua incorporação fique cada vez mais profunda, mais equilibrada, mais tranquila, próprio de um médium bem desenvolvido. Uma das coisas, por exemplo, que eles ensinam, que é aquilo que a gente ensina na Umbanda assim que a gente chega: esqueça a vida material e fale somente o necessário. Isso é uma das coisas mais importantes para o médium de Umbanda. Primeira coisa que nós orientamos o médium quando chega no nosso terreiro: deixa a tua vida material lá para fora. Como tu vive, de que modo tu vive, as tuas condições financeiras, tudo deixa lá fora. Aqui dentro você não é nada. Você é igual aos seus irmãos. Esqueça quem você é. Trabalhe com caridade e com o coração aberto. E principalmente, fale somente o necessário. Quando a gente diz fale somente o necessário, não precisa explicar das panelinhas, das fofocas que acontecem pelos cantos e que muitos médiuns ficam especializados nisso. Não é para acontecer. Fale somente o necessário, fale com equilíbrio, fale com caridade com seus irmãos e com seus dirigentes. Isso é norma na Tenda Espírita Mirim. E veja, se adequa perfeitamente a qualquer terreiro. Uma das coisas principais também da Mirim é: respeite o médium iniciante. Não deboche do médium iniciante. Todos nós um dia fomos iniciantes. Todos nós começamos com uma incorporação às vezes meio desequilibrada, meio sem saber as coisas. Ninguém chega a um nível de sabedoria dentro da Umbanda, a um grau de dirigente ou até mais acima de dirigente, sem ter passado por todos os graus. Então respeite aquele que está começando, aquele que está principiando, aquele que pergunta tudo, aquele confuso, aquele às vezes que não tem até uma incorporação muito boa, mas ele pode vir a incorporar bem e aprender. Não humilhe, não tire, não deboche do médium iniciante, porque você não sabe quem está ali. Pode vir a ser um grande dirigente e um grande irmão, que você às vezes até mais tarde vai olhar e vai dizer assim: mas como ele alcançou esse nível de evolução de conhecimento? Ele foi iniciante como você, mas teve a sua missão a cumprir. Outro assunto interessante da Tenda Espírita Mirim: evite o contato físico com os outros. Dentro da nossa religião, nós temos que aprender a não tocar nas pessoas, tocar nos médiuns, tocar no corpo das pessoas, principalmente. Quando você der um passe, uma certa distância. Quando um médium, por exemplo, às vezes está caindo, ou está tombando, ou está desequilibrado ainda nas suas energias, ajude respeitosamente aquele médium a se levantar. Evite até o contato físico nos chakras principais, principalmente o frontal e o coronário, que são os pontos, os elos de ligação com a nossa espiritualidade superior. Então, evite contato físico. Trabalhe sempre à distância dos seus irmãos. Não há necessidade de tocar, fofar, como a gente diz, brincando, para um passe funcionar. Não. Basta você impor as mãos, assim a pessoa na sua frente vai estar recebendo a orientação e a energia necessária para se equilibrar. Uma das orientações da Tenda Espírita Mirim é: cuidado com as consultas. Se você for um médium consciente ou semiconsciente, você vai perceber as informações que passam por você antes de sair por sua boca. Se você reparar que está saindo um tipo de informação muito comprometedora, que pode vir a comprometer você, sua entidade ou até o terreiro, cale-se, silencie ou diga mentalmente para sua entidade: olha, meu pai, não é adequado repassar isso. Uma das coisas que a gente ensina aos médiuns que tem os dons da cartomancia ou da premonição, no caso, quando tem naturalmente
esse tipo de dom é: não fale sobre a vida particular sexual de uma pessoa. Respeite a pessoa que está na sua frente. Ela pode não gostar de ouvir certas coisas. Respeite a vida pregressa dessa pessoa, o que ela foi, o que ela deixou de ser, porque muitas vezes as pessoas estão mudando ou querendo mudar a partir de então. Cuidado quando você for dizer para certas pessoas que está havendo algum tipo de problema como traição num casamento ou num tipo de relacionamento. Essa pessoa pode pegar muito mal, pode se tornar violenta, pode sair fora de si e você pode estar até promovendo um tipo de conflito, sem haver necessidade. Então, cuidado com as consultas, cuidado com o que você vai dizer, vigie, esteja bem esperto e, dentro do possível, se você consegue controlar certas informações que a entidade passe para você, faça, porque você pode, sem querer, estar criando um grande conflito sem necessidade. Outra informação importante, a alimentação. Isso é uma das coisas que mais nós falamos, ainda mais que o nosso terreiro é muito ligado ao Oriente, à energia do Oriente, como vocês bem sabem. O próprio Caboclo Mirim, como nós explicamos no vídeo anterior, era uma entidade ligada ao Oriente. Então, terreiros que têm esse tipo de energia, é muito importante que você fique esperto com sua alimentação. A alimentação extremamente carnívora nesses dias não é recomendado. Não é recomendado o uso de bebida alcoólica, às vezes até na véspera. Não é recomendado você exagerar no fumo, por exemplo, de um dia para o outro. Procure evitar, limpe-se. Procure se alimentar com alimentações leves, com poucos temperos. Você não vai, por exemplo, como a gente brinca às vezes, comer uma réstia de cebola, uma réstia de alho e vai trabalhar dentro de um terreiro. Você imagina o bafo que você vai ter nesse dia. Mas brincando, tome cuidado com o que você se alimenta, com o tipo de energia que você bota para dentro nos dias de trabalho. Ou você come aquela maravilhosa feijoada de vovó, com tudo de bom e de gostoso, e vai para um trabalho. Você vai ter uma indigestão. Então, não faça isso. Controle-se. Uma das coisas importantes, mediunidade é uma coisa, a doutrina espírita é outra. Naquela época, como nós falamos, veja bem, a doutrina da Tenda Espírita Mirim está muito ligada ao espiritismo de Kardec. Porque nós temos toda uma história que nós explicamos na semana passada. Por que da necessidade? E uma das necessidades que havia é que todos os cultos africanos, de origem africana, todos os cultos, inclusive espíritas, maçonaria, eram muito mal vistas pelas autoridades daquele tempo. Eram perseguidas naquele tempo pela polícia. E uma das coisas que os nossos terreiros não faziam naquele tempo era ter atabaques, tambores. Por quê? Quando você começava a tocar, denunciava que ali naquele lugar, naquele momento, estava havendo um culto de origem africanista, ou de umbanda, ou de cunho afro-brasileiro. Então, era realmente não recomendável você ter tambores nesses dias. E a doutrina espírita sempre foi a grande, vamos dizer assim, o grande alicerce científico da nossa religião, da nossa umbanda, que explica os fenômenos. E muito era usado a doutrina espírita no início da nossa umbanda para explicar. E ainda acho ela muito útil para explicar certos fenômenos que, gostando ou não dela, simpatizando ou não com seus médiuns, mas fato é, ela explica muito bem certas coisas. Então, deixe o preconceito para lá e escute quem tem alguma coisa para dizer. A mais importante de todas as recomendações: na Umbanda não há o sacrifício animal. Isto é a norma mais chave, mais principal de toda a Umbanda e que a Tenda Espírita Mirim firmou mais do que nunca. Nós umbandistas entendemos que os irmãos africanistas seguem uma tradição. Com tradição,
a gente não discute. Mas dentro da nossa Umbanda, nós fazemos mais do que tradição. Nós temos um trabalho muito ligado às energias da natureza e isso nos permite usar outros elementos que substituem plenamente, firmemente, o sangue animal com igual poder, com igual energia, não havendo a necessidade do sofrimento dos pequenos animais em nossos terreiros, através do sacrifício. Então, na Umbanda não existe sacrifício animal. E a Tenda Espírita Mirim firmou muito bem isso nas suas regras. Não pude falar tudo, infelizmente, mas essas são as regras básicas da Tenda Espírita Mirim para a sua escola da vida, que nos ensina e nos dá as regras mais importantes sobre a nossa Umbanda. Nesse momento, vamos dar espaço ao nosso querido, amado Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o nosso principal axé na Umbanda. Gostou? Mas com certeza foi um assunto maravilhoso. Semana que vem trazemos sempre novos assuntos extraordinários que vão agregar mais conhecimento, mais entendimento da nossa Umbanda hoje, como ela deve ser e como ela deveria ser por aí. Então, até semana que vem.